Então, pessoal, a gente trabalhou muito gestão de carreiras e talentos na nossa própria história. Mas o que vai acontecer no momento que você se torna um gestor ou abre a tua própria empresa? Você vai deixar de gerenciar só a sua carreira e vai ajudar outras pessoas a gerenciarem a delas. Você lembra de algum trabalho, de algum líder que fez a diferença na tua história? Então, isso é o que a gente vai trabalhar hoje, porque não adianta a gente achar que gestão de talentos é uma coisa que a gente faz só dentro da gente. Começa de dentro para fora, mas em algum momento é natural que você ajude outras pessoas a desenvolverem suas vocações, propósitos, aquilo tudo que a gente já falou. Então, primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que gestão de talentos, ela não é o famoso RH apenas ou departamento de pessoal. São todos os processos que fazem com que os conhecimentos, habilidades e atitudes das pessoas sejam devidamente atraídos para o seu negócio, aplicados, desenvolvidos, monitorados, recompensados e no final tem que a gente ver quem sobe ou quem sai da empresa. Isso é natural. Então vejam aqui nesse quadro o que eu chamo dos processos de gestão de talentos numa organização. Então vocês estão vendo aí uma visão que ela é inspirada na visão processual, né? Então a galera da engenharia costuma gostar, e você vê que é possível você ser um gestor de talentos, mesmo você não tendo uma bagagem psicológica ou uma formação em ciências humanas. Todo gestor, independente do seu campo de conhecimento, se ele entender que gerenciar talentos é fazer bem esses 6 momentos, aumenta a chance de você fazer o quê? O famoso engajamento dos talentos, né? Que a gente diz que engajar é mais do que satisfazer, né? Vejam aqui a diferença nesse slide. O engajado, ele quer ficar na organização, ele luta pela estratégia, ele defende a empresa, ele tem vínculos emocionais, né? O satisfeito, ele até diz que gosta do salário, gostou do trabalho que ele fez, mas ele pode em breve sair da empresa. E está mais que provada a correlação entre lucratividade do negócio e engajamento, não necessariamente a satisfação. Tem funcionário satisfeito na tua empresa, mas que numa primeira oportunidade ele mete o pé. Então a gestão de talentos ela tem esse objetivo, fazer com que as pessoas queiram ficar na empresa e lutem pelo aumento da produtividade e, obviamente, da lucratividade do negócio. Ok? Então, vejam aqui também agora uma outra estatística, onde vocês estão percebendo como que gestão de talentos já é um diferencial em muitas organizações, né? A gente tem aqui o Great Place to Work, né, que mostra empresas que utilizam práticas de gestão de talentos como uma maneira de se diferenciar no mercado. Então, gestão de talentos, como eu falei lá na nossa primeira aula, ela não precisa ser um papo só de RH, é um papo de gestão acima de tudo. E o RH está mudando muito, tem muita gente que está até questionando a necessidade daquele RH tradicional. O RH ele tem que ser uma área geradora de valor. Tem empresas que inclusive já nem tem mais o RH, porque ela entende que mais importante do que ser uma função é ser uma competência de linha. O presidente tem que pensar em talentos, os líderes, os operacionais, né, quem está embaixo, ou seja, todo mundo pode gerenciar talentos. Existe um autor chamado Dave Urich, ele escreveu um livro muito importante na bibliografia chamado Campeões de RH. E ele criou esse modelo aqui dos 4 quadrantes, né? Novamente quadrantes aparecendo na tela, onde ele diz que uma boa gestão de talentos ela deve equilibrar esses 4 papéis, que é um RH de mudança, que é um business partner, que é o DP, né? O famoso centro transacional, e o RH de linha, que está no gerente. Então vejam que o Urich ele defende isso que a gente está falando de um RH que ele perpassa toda a empresa. Ele não precisa estar só na área de recursos humanos. Mas e agora?
como criar esse RH que seja um promotor de diferencial estratégico na sua organização. Eu sugiro que inicialmente a gente utilize uma ferramenta que vem do Design Thinking chamada mapa de empatia. Pensem num produto, numa área de marketing que vai divulgar um produto para o seu público-alvo. O que é natural o marketing fazer? Entender esse público-alvo, né, esse cliente, e obviamente adaptar o produto às necessidades que esse público tem. E no caso de um RH, gente, vocês concordam que gestão de pessoas é encantar e engajar clientes? Clientes internos, mas clientes. Então, por que a gente não aprende isso com o marketing? De entender o que esse público-alvo vive e precisa e fazer maneiras com que a gente encante as necessidades deles. Então, vejam aqui nesse slide, agora, a famosa ferramenta mapa de empatia, onde a gente faz perguntas do tipo: quem que é o colaborador-alvo dessa organização? O que ele pensa? O que ele vê? O que ele sente? O que dói e o que ele quer? Então, gente, quando você pensar em estruturar a gestão de talentos numa empresa, pensa que tipo de colaborador essa empresa quer atrair para agregar valor no seu posicionamento estratégico. Lembra que tem tipos de organização? Tem as de projeto, as de proteção, as de produto, as de processos. O RH da Ambev, ele pode ter um jeitão totalmente diferente do RH da Google, apesar de ambas estruturas de RH estarem engajando seus talentos. A questão é que a Ambev é uma estrutura muito mais de processo e Google é uma estrutura muito mais de projeto. Esse DNA do negócio vai fazer diferença no desenho da tua estrutura de gestão de pessoas. Então comecemos entendendo quem que é esse colaborador-alvo que a gente quer atrair. Feito isso, a gente vai fazer uma segunda pergunta. Para engajar esse colaborador-alvo que a gente pesquisou, vai valer a pena ter mais uma estrutura hard ou uma estrutura soft? Vejam agora o que seriam elementos de uma estrutura hard ou de uma estrutura soft. E daí vocês vão poder começar a ver, por exemplo, que tem empresas que, apesar de dizerem querer engajar os seus talentos soft, o pessoal da geração Y, né, como se fala muito, estão usando práticas do modelo hard, do modelo mais antigo. Então aí a gente começa a ter o quê? Oportunidades de melhoria nessa gestão de talentos. E com isso eu quero que vocês vejam também que nem sempre a empresa tem que ser soft. Hoje em dia tem muito essa panaceia de que uma gestão de pessoas bem feita, você tem que encher a empresa de mesas de ping-pong, redes espalhadas por todo lugar. Não necessariamente. Se o seu negócio tem um DNA mais de processos, mais hierarquizado, mais estável, tem gente que vai preferir uma empresa sem tantos recursos soft. Então, de novo, a gente tem que entender qual que é o DNA desse negócio e buscar o estilo de gestão de pessoas e talentos que faça a diferença. Então, pessoal, o objetivo é a gente criar uma empresa com práticas que engajem você, mas também os colaboradores, onde um dia você vai poder ser gerente. Porque uma coisa é fato. Sabe aquela plaquinha da empresa? Aqui as pessoas são o nosso maior ativo? É o mesmo efeito. Isso não surte mais impacto, porque cada vez mais a gente está valorizando isso aqui. Brilho no olho, é verdade, é história, é a vocação, são as transformações que aquela empresa fez. E não o blá blá blá, o discurso. Então, gente, por uma gestão de talentos sem blá blá blá. Esse é um propósito para mim e eu queria muito que você me ajudasse nisso. Então, se você ajudar a mapear o DNA dessa tua empresa, o tipo de perfil de colaborador interessante, montar processos que engajem esse colaborador, você vai estar fazendo muito, não só pela tua empresa, mas por você e também pela sociedade. Então, conto com você nesse propósito.